Olá pessoal, tudo bom? Tava um pouquinho aqui distante dos vídeos e resolvi fazer um bem legal sobre rinoplastia e tirar as dúvidas de pacientes quanto a esse procedimento cirúrgico. Esse vídeo aqui se trata das principais perguntas, das principais questões que os pacientes têm e os pacientes e as pessoas também que querem fazer rinoplastia acerca do assunto. A primeira questão, a primeira pergunta: quais que são os defeitos ou os desconfortos que os pacientes têm que querem corrigir, que são possíveis de se corrigir durante a cirurgia de rinoplastia? Então a gente pode citar alguns. Ponta do nariz, paciente que tem a ponta do nariz pouco definida, pontinha bem globosa, por exemplo, que é aquele nariz que a gente chama de nariz de batatinha, aquela pontinha gorda. Tem pacientes que têm pessoas que têm a ponta bífida, a gente consegue enxergar a divisão da cartilagem alar dela, direita e esquerda, com um risquinho aqui no meio, uma ponta com as duas cartilagens separadas. Tem pacientes que queixam, pessoas que queixam de ponta nasal caída, a pontinha um pouco baixa, principalmente quando ri, né? Também tem aquelas queixas de pacientes com o dorso elevado, que é aquela corcovinha que faz aqui em cima do dorso, aquele ossinho meio proeminente aqui em cima do nariz. Também tem a queixa das asas nasais alargadas, né? A gente tem essa asa nasal aqui, que teoricamente, como padrão, a gente considera que ela tem a distância de um olho. Tá? Então, pacientes que têm as asas nasais um pouquinho afastadas também se queixam muito disso e também dá para ser corrigido durante o procedimento cirúrgico. A segunda questão: como que ficam as cicatrizes da rinoplastia? Dá para perceber? É visível? Tem risco de dar queloide? Então, assim, a rinoplastia ela tem dois tipos de cirurgia, basicamente, né? Tem a rinoplastia fechada e a rinoplastia aberta. A rinoplastia fechada ela faz tudo com corte por dentro da mucosa. Ela é um pouquinho mais limitada porque não dá para fazer uma estruturação tão legal do nariz, da parte interna, com mais desenvoltura. E tem a cirurgia, a rinoplastia aberta, que é a cirurgia de nariz mais comum que a gente faz por aí. Como é que é a cicatriz dessa rinoplastia aberta? É uma cicatriz aqui na columela. A columela é esse pedacinho que a gente tem aqui no meio do nariz. A cicatriz o corte é feito por aqui, levanta a tampa do nariz, tem outros cortes mais internos que também não dá para ver no pós-operatório. Sendo que essa cicatriz na columela, ela é reconstruída com pontinhos bem finos e depois no pós-operatório é muito difícil de ser percebida. Então a cicatriz é imperceptível. Terceiro ponto: como que é a recuperação? No pós-operatório imediato, o paciente vai com tampão nasal, tá? Nas duas narinas. Esse tampão nasal é só para controlar um pouquinho aquele sangramento que fica depois da cirurgia, imediatamente depois da cirurgia e ali no septo também. No dia seguinte, antes da alta, a gente vai lá e tira esse tampão nasal. O paciente vai para casa também com uma tala gessada aqui em cima do nariz. Uma tala gessada ou pode ser um material metálico em formato de dorso nasal ou de plástico também, tá? Que a gente coloca ali em cima do dorso assim que acaba a cirurgia e o paciente permanece com isso durante uma semana. Para que é isso? Para a gente controlar o edema nessa primeira semana, o inchaço do nariz. Depois de uma semana ele retorna no consultório, a gente tira aquela tala e ali, no lugar daquela tala, a gente recobre o nariz com uma microporagem. Coloca micropore, geralmente da cor da pele, em cima do nariz, que também tem a intenção de diminuir, de controlar esse edema pós-operatório. Tá bom? O paciente ele costuma ficar com essa microporagem aí por 2 semanas, trocando dia sim, dia não. Legal? Tem outro detalhe importante, o paciente sempre pergunta, como que é esse pós-operatório, quanto tempo ele pode voltar ao trabalho? Geralmente 1 semana é o suficiente. Algumas vezes quando tem fratura, fica com um roxinho aqui embaixo dos olhos, mas esse roxinho aí costuma desaparecer cerca de 10 dias depois disso, quando ele aparece. Quanto às atividades físicas, eu sempre recomendo que o paciente fique afastado de atividades físicas pesadas, tá? Durante 3 meses. A academia, geralmente, 4 semanas, 1 mês, está liberado. Por que é isso? Durante a academia, durante esforço físico, levantamento de peso, o paciente aumenta a circulação. Esse aumento de circulação aumenta a produção de edema. E aquela estrutura toda que a gente construiu do nariz, com muito edema, pode ser deslocada. Essa estrutura pode ser deslocada por conta do edema, e aí prejudica a cirurgia. Então, atividade física em academia,
um mês depois. A atividade física pesada, 3 meses depois, que é como se fosse um tempo que a gente espera aí para consolidar as fraturas do nariz. Quarto ponto, como que é feita essa cirurgia? Em que local que é feita essa cirurgia? Que tipo de anestesia é realizada? Então esse paciente faz essa cirurgia em ambiente hospitalar, ele faz em ambiente de internação. Tá? Na maioria das vezes, pelo menos na minha parte, o paciente fica internado durante um dia, interna num dia e recebe alta no dia seguinte. A anestesia é a anestesia geral, tá bom? É um procedimento cirúrgico simples, que demora cerca de 4 a 5 horas, ou um pouco menos do que isso, mas a anestesia geral é necessária para controlar mais a dor do paciente no pós-operatório e também no intraoperatório. É mais confortável para ele e para o cirurgião. Como eu já tinha falado antes, o paciente vai embora no dia seguinte. Alguns cirurgiões plásticos fazem essa cirurgia em regime de hospital dia. O paciente opera de manhã e vai embora para casa à tarde. Eu prefiro deixar para o dia seguinte. Quinta pergunta, vai ficar natural? O paciente sempre pergunta isso. De maneira geral, a gente tem controle sobre algumas técnicas e algumas condutas para evitar que fiquem com aqueles estigmas que a gente conhece de nariz operado, aquele nariz com veio invertido, que teoricamente que a gente chama no meio médico de veio invertido, mas é uma marquinha que você percebe aqui no dorso do nariz quando sai da parte óssea para a parte cartilaginosa. Também quando a gente olha de baixo e vê essas narinas, essas asas aqui colapsadas, retinhas aqui, sabe? A gente percebe que o paciente operou. Então, a gente sempre tenta controlar essas características durante a cirurgia para que o paciente não fique com essa cara de cirurgia feita, de rinoplastia feita. Obviamente, sempre obedecendo aquelas regrinhas e o que o paciente deseja no final de tudo. Sexta pergunta, a partir de que idade o paciente pode fazer a rinoplastia? A gente sempre espera o amadurecimento das estruturas ósseas e cartilaginosas. Geralmente isso aí vai entre os 16 a 18 anos. Depende aí se for menino ou menina. A menina geralmente tem um amadurecimento mais rápido, mais precoce do que os garotos. Então 16, 18 anos logo após a adolescência. Então são essas as perguntas mais comuns que a gente recebe no ambulatório. Se tiver alguma coisa que eu esqueci aí ou alguma coisa que você tem dúvida, escreve aqui embaixo ou manda no inbox que eu vou ter o prazer de responder.